Olá, tudo bem? Eu estou aqui com o Guilherme Araújo, que é doutor em Geografia. E o Guilherme tem uma história muito interessante aqui de alguém que tinha um sonho e correu atrás desse sonho. O Guilherme é natural de Recife, onde estamos agora, em Pernambuco. E pelo que ele me contou, ele não tinha condições realmente de ingressar assim numa educação, quem sabe, mais elevada, por realmente não ter esses recursos, não ter condições. E, no entanto, o Guilherme, como eu disse, tinha um sonho. E eu creio que esse testemunho que ele vai dar agora, esse relato que ele vai nos contar, pode e deve servir de motivação para qualquer pessoa que, de repente, queira progredir nos estudos, né? Até quem sabe fazer uma graduação, uma pós-graduação, por que não fora do Brasil, não é? E usar isso depois para o bem da sociedade, para o bem da família e também da igreja, né? Que é o caso aqui do Guilherme. Guilherme, conta pra gente como é que você idealizou esse sonho, né? Primeiro, como é que nasceu esse sonho? E depois, como é que você colocou em prática esse sonho para que as pessoas percebam que não é impossível, especialmente quando temos a ajuda de Deus. Bom, começa com quando eu entro na universidade, na UFPE, no curso de Geografia. Na Federal de Pernambuco, aqui em Recife, né? Na Federal de Pernambuco, exato, aqui em Recife. Eu escuto falar de um programa de intercâmbio financiado pela CAPES, para estudar na Alemanha, fazer um período de um ano na Alemanha, numa universidade alemã, e com bolsa. Então isso para mim era uma grande oportunidade. Era a porta, né? É uma porta para conhecer, né, um outro país, que sempre foi um sonho. A gente sempre vê filmes, etc. E no período de criança você vai alimentando isso. Então eu me agarrei nessa possibilidade com tudo como eu podia e busquei estudar o alemão. Inicialmente pelos cursos gratuitos. Tranquilo, né? Alemão, né? Nossa, muito complicado, né? Mas um sonho, então a gente busca. Sim. Né? Então eu corri bastante atrás, inicialmente fazendo os cursos que a universidade oferece, que é de baixo custo. E posteriormente eu consegui uma bolsa de PIBIC, então, que é iniciação científica, né? PIBIC. Então nessa bolsa eu pude pagar um curso de alemão com a ajuda da família também. Então estudei bastante para ser aprovado nessa seleção e fui aprovado. Quer dizer, tem um preço, né? Sim. É claro que você, de repente, teve que sacrificar tempo para outras coisas, para estudar, isso, né? Para focar naquilo, né? Isso. Mas compensou. Compensou, sim. Eu estudei um ano na Universidade de Marburg, na Alemanha, por esse programa, que é o programa Unibral, com a bolsa da CAPES, né? E é uma parceria da CAPES com o governo alemão. Isso. E depois, quando eu retornei, fiz o meu mestrado, já estava bastante empolgado, digamos assim, né, no mundo da ciência, e fiz o doutorado. E durante o doutorado, como eu gostei bastante... Na Alemanha também? Aí no doutorado fui para a Áustria. Áustria. Isso, porém com bolsa da CAP também, né, falando alemão na Universidade de Innsbruck. Eu fiz o doutorado de sanduíche. Que legal. Agora, o que eu queria saber de você, assim, você, logicamente que como um jovem adventista, você deve ter tido os seus choques culturais, né? Como brasileiro mesmo, você já teria tido os choques, mas como cristão, num ambiente totalmente secularizado, a gente sabe disso, né? E como é que foi esse choque? Como é que foi você enfrentar esse mundo tão diferente, não é? E como é que foi você se posicionar como um cristão num ambiente que não só é secularizado, como é acadêmico, né? E muitas vezes tem essas vaidades intelectuais e tudo mais que a gente conhece, né? Conta um pouquinho disso aí. Olha, foi muito complicado no começo porque, como eu nunca tinha saído do Brasil, você sai do Nordeste do Brasil, né, no subúrbio, né, de Recife, e você vai para uma outra realidade, que é um país completamente globalizado, é um país completamente secularizado, e com uma visão, digamos, muito à frente do que a gente pode imaginar aqui. E isso daí já causa um transtorno, porque você já começa a observar as coisas de um modo bem diferente, você não entende como as coisas funcionam, já parte desse princípio. Então, como adventista, por exemplo, eu senti muita dificuldade para me relacionar com os meus amigos, porque, por exemplo, tudo é festa, tudo é, digamos, você tem que beber alguma coisa, né? Você precisa estar se relacionando de formas diversas e que muitas vezes a gente vê na Bíblia que não deve se relacionar dessa forma. Então, eu senti muita dificuldade nesse lado. E também do lado acadêmico, muita gente questionava porque, por exemplo, eu era um cristão,
Criacionista também. Um criacionista, exato. No doutorado... Um curso eminentemente evolucionista. Isso, exato. No doutorado, principalmente porque eu me encontrei com alguns amigos que diziam o seguinte: nossa, como é que você está fazendo doutorado em geografia e você acredita em Deus? E aí como se fosse uma coisa impossível, né? Exato, como se fosse uma coisa impossível. E aí a gente começa a conversar e a gente começa a explicar as razões do porquê que a gente crê, né? E a gente vê que Deus está ali. E aí as pessoas ficam fascinadas, porém continuam céticas. Então, Guilherme, conta pra gente assim alguma experiência, alguma conversa que você teve, algum diálogo, né, em que a pessoa parou para ouvir e de repente até considerou, poxa, eu não tinha pensado nisso, né? Você teve algumas experiências assim, né? Sim. Por exemplo, recentemente eu estive em Berlim durante o meu período da doutorado de sanduíche e um amigo, passei uma semana na casa de um amigo alemão, exato, e num diálogo, né, depois do almoço em alemão, ele falou: olha, tá bom, fala um pouco por que você acredita em Deus, né? Você falou algumas vezes, mas eu não acredito, mas me fala por que você acredita. Que oportunidade, hein? Isso. Eu pensei que a conversa ia durar 1 minuto, algo assim. A gente passou a tarde inteira conversando e ele perguntava: mas se a pessoa morrer, como é que ela vai se levantar de novo? Como é que isso existe? Se morreu há 1000 anos atrás, não tem mais nada, como é que isso vai acontecer? E Jesus vai voltar? E a gente continuou na conversa e a conversa durou a tarde inteira. E no final da conversa ele olhou para mim e disse: olha, muito obrigado porque você passou a tarde falando de Jesus para mim. Eu fiquei assustado, né? Pensei, nossa, ele agradeceu. E no outro dia, né, na verdade, 2 dias depois eu fui embora, eu voltei para outra cidade para participar de um evento. Ele me deixou na estação de trem e ele disse: olha, muito obrigado, porque no domingo à tarde você passou a tarde inteira falando de Jesus para mim. Eu passei a semana toda na casa dele. Uhum. E ele me agradeceu somente por aquele momento específico. Então isso mexeu bastante comigo. E ele disse para mim depois: olha, depois do que você falou, eu vou pesquisar mais. Eu vou procurar ler alguns materiais para ver se eu entendo por que você está nessa linha. E eu tinha um material da igreja em alemão. Não acredito em coincidência, com certeza foi uma providência divina que eu peguei o material no sábado anterior e eu entreguei para ele e disse: eu vou ler esse material aqui com bastante cuidado e nós vamos continuar conversando. Isso para mim foi uma experiência assim, incrível, porque eu aprendi o alemão e eu acho que se eu aprendi somente para esse momento já valeu a pena. Olha, você que passou por esse ambiente acadêmico, teve essas experiências, né? Diga para os nossos aí telespectadores, né, quem sabe um universitário que está num ambiente acadêmico secular, uma federal da vida aí, quais seriam as melhores abordagens, baseada na sua experiência mesmo, né? Baseada na sua experiência. Quais seriam as melhores abordagens para você, quem sabe, conversar com um professor, um colega que não tem a mesma convicção, a mesma fé, né? Ou não tem nem fé, talvez, porque você conseguiu manter o interesse de um estudante alemão, ateu, durante toda uma tarde, né? Então, como é que você abordaria alguém assim e que conselho você daria para esse jovem que está nos assistindo? Olha, a primeira coisa é você manter um comportamento condizente com aquilo que você fala. É a pregação silenciosa, né? Exato. Testemunho. Exato. Meus amigos sabiam que eu acredito em Deus porque eu dizia: olha, agora eu vou para a igreja. Para a igreja? Não tem vergonha de manifestar a fé, né? Isso. Então eles, então você acredita em Deus, então por isso que você vai à igreja. Eu vou à igreja porque eu acredito em Deus. Então a partir daí eles já têm uma preconcepção, né? Uma concepção já estabelecida do que é um cristão. A partir daí abre muitas portas para conversas. E como você já tem uma vida, e aí a partir daí você pode ir seguindo, conversando. Você pode também de repente perguntar por que você não tem determinado comportamento, se você acha que é necessário, mas eu acredito que o principal é você expressar primeiramente, você ser quem você é, de fato, e você não esconder que você tem uma fé. Você, se achar necessário, conversar também um pouco sobre a ciência e a relação com a Bíblia. Eu acho que isso é muito importante. É uma ponte interessante, né? É uma ponte muito interessante. Você fazer questionamentos, por exemplo, já que você vê que existem alguns pontos vazios nas teorias evolucionistas, você pode até questionar: olha, eu tenho uma dúvida com relação a isso aqui, como é que a gente pode tratar desse assunto aqui? Se quem é da área da biologia pode pensar, né? Quem é da área da geografia também.
pode falar sobre as questões de sedimentação, por exemplo. Estratificação, a coluna questão geológica. Da coluna geológica, nossa, essa daí... Cambriano. Isso, falar sobre o pré-cambriano, você pode trazer... E assim, Guilherme, é sempre com muito respeito, né? Sim, não, com certeza. Nunca se apresente como um dono da verdade. Sempre apresente como você tendo uma dúvida. Ah, eu tenho um questionamento, eu queria entender isso melhor. Nossa, nesse seu... é sincero, né? Isso. Quero entender o seu ponto de vista mesmo, né? Exato. De repente você pode até já conhecer um pouco daquilo ali e está até profundo, mas quando você lança a ideia de eu tenho uma dúvida sobre isso daqui, então você agrega as pessoas. Tipo, vamos pensar. Isso. Né? A academia é para isso, é para pensar, é para discutir. Quando você fala coisas para discussão, então isso agrega as pessoas. Então, nesse momento você tem um forte... você tem uma via de acesso, uma né? via de acesso, exato. Para conversar com as pessoas, para discutir. E eu acredito que a partir daí todas as outras portas estarão abertas. Bom. E para encerrar, o jovem está lá assistindo, mas eu sou aqui do interior, eu não tenho dinheiro, não tenho recursos e tal. Quem sou eu para sonhar fazer um doutorado, mestrado na Alemanha, na Áustria, né? Parece que dá para fazer, né? O que você pode dizer para esse jovem então assim, olha, vai lá, sonha, corra atrás. Olha, você pode conseguir tudo o que você quiser. Em primeiro lugar, busque a Deus. Peça ao Senhor orientação. Foi isso que eu fiz sempre. Eu tinha esse sonho de passar nessa seleção. Eu passei um ano me preparando para essa seleção. Tá? E durante esse período, era todos os dias orando e sempre dizendo, olha, assim, se for da tua vontade que eu vá, eu irei, certo? Mas eu estou aqui me preparando, estou estudando. Então, primeiro, faça isso. E busque. Estude, eu ia estudar muitas vezes até de madrugada, passava o dia inteiro, pedia ao Senhor que parasse o sol. Josué. Pois é, né? Para continuar estudando. E muitas vezes eu me achei incapacitado, eu vi, olha, diante dos meus concorrentes que são muito bons, eu não vou conseguir. Mas o Senhor me capacitou, eu fui. Então, eu acredito que são esses dois pontos. É você primeiro buscar a Deus e você correr atrás, correr bastante. E agora, Guilherme, né, usar tudo isso também para aquele a quem você recorreu, né? Exato. Então usar esse conhecimento, essa experiência, né, na igreja, para pregar com mais convicção, com mais bagagem. E Guilherme já faz parte aqui do nosso recém-criado grupo Núcleo Criacionista da Sociedade Criacionista, né? Isso. Aqui de Recife. Exato. E vai ser certamente um dos pilares aqui para revolucionar Recife com a mensagem criacionista. Guilherme, obrigado. Agradeço. Deus continue te abençoando e guiando teus passos, tá? A nós todos. Amém.